O melhor presente que a senhora poderia nos dar, Emma, seria sumir da nossa família, permanentemente. As palavras de Amanda cortaram o ar da cozinha como uma faca afiada. Meu filho Michael estava ao lado dela, assentindo em silêncio, sem coragem de me olhar nos olhos. Senti meu coração apertar dentro do peito, como se estivesse sendo esmagado por uma prensa. O cheiro do sagu de vinho que eu havia preparado com tanto carinho para o jantar de ensaio ainda pairava no ar, misturando-se agora com o gosto amargo da traição. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se você, mulher, já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Fiquei paralisada, olhando para o vestido de noiva impecável pendurado atrás dela. Aquele sorriso plástico no rosto de Amanda, que nunca chegava aos olhos, me dizia tudo o que eu precisava saber. Aos 69 anos, depois de uma vida inteira dedicada à família, eu estava sendo descartada como um trapo velho. E pelo meu próprio filho. Ouviu, mãe? A voz de Michael veio gélida, me tirando do transe. É o nosso fim de semana especial. Sua negatividade está estragando tudo. Minha negatividade? Eu, que havia passado a manhã inteira arrumando as flores, à tarde com os últimos preparativos e à noite ouvindo Amanda reclamar do clima, do buffet, de absolutamente tudo. O único negativo que fiz foi sugerir que talvez não precisássemos de esculturas de cisnes de gelo para um casamento no interior do Rio Grande do Sul. Para onde exatamente eu deveria ir? Perguntei, surpresa com a calma na minha própria voz. Amanda deu de ombros, examinando as unhas impecáveis. Não sei. Um hotel? Suas irmãs? Honestamente, Emma, não me importa para onde, desde que não esteja aqui amanhã. Esta é a casa do meu filho também, retruquei, sentindo um calor subir pelo meu pescoço. Michael pigarreou, desconfortável. Na verdade, mãe, agora é mais da Amanda. Ela quem cuida das finanças, das melhorias. A senhora só. Só nos deu um dinheiro uma vez. Um dinheiro uma vez. 87 mil dólares. Todas as economias da minha vida com Robert, reduzidos a um dinheiro uma vez. O dinheiro que permitiu que eles dessem entrada nesta casa, que eu ajudei a escolher cada detalhe, desde o granito da bancada até os armários planejados. A casa onde eu morava há 6 meses, desde que vendi minha própria casa para ajudá-los. Algo dentro de mim se moveu naquele momento. Não se quebrou, se moveu. Como uma engrenagem mudando de posição, encontrando um novo encaixe. Uma clareza gelada tomou conta de mim. Tem razão, eu disse, a voz quase um sussurro. Eu devo ir. Amanda pareceu surpresa. Ela esperava lágrimas, súplicas, o drama que depois descreveria às amigas como Emma sendo dramática de novo. Vou arrumar minhas coisas e sumir em menos de 1 hora. Michael até pareceu aliviado. Melhor assim, mãe. A gente conversa depois da lua de mel, quando as coisas se acalmarem. Conversar depois da lua de mel, como se fosse um mero desentendimento sobre assentos na igreja. Subi para o quarto de hóspedes que havia sido meu lar nos últimos 6 meses. Não meu quarto, nunca. Sempre o quarto de hóspedes, porque hóspedes, afinal, partem. Enquanto dobrava minhas roupas, ouvia-os lá embaixo, já planejando a reorganização do espaço. Amanda queria transformá-lo num estúdio de yoga. Michael, num escritório. Nenhum pensou na ironia de expulsar a mulher que tornara sua vida perfeita possível. Olhei para a fotografia de Robert na cabeceira. 43 anos de casamento, e ele nunca me fez sentir indesejada na minha própria casa. Não se preocupe, meu querido, sussurrei à sua imagem, sentindo o papel envelhecido. Não vou me entregar sem lutar. Mas primeiro eu tinha ligações a fazer. Sentada no meu carro, na rua escura,
Em frente à casa que meu dinheiro havia comprado, disquei o número da minha advogada, doutora Margaret Chen. Margaret, uma mulher pragmática e astuta, já me alertara sobre cenários como este. Emma, é sábado à noite. Tudo bem? Sua voz soou preocupada. Contei a ela tudo. O ultimato de Amanda, a traição de Michael, a forma como desconsideraram minha contribuição. Ela ouviu em silêncio, o som das teclas do computador ecoando no fundo. Emma, temo que isso aconteça há meses. A forma como eles tratam seu investimento como um presente e não como o que realmente era. Meu coração acelerou. O que quer dizer, Margaret? Você me protegeu? Não protegeu? Houve uma pausa. Você não se lembra de ter assinado aqueles documentos adicionais? Aqueles que insisti, depois que você manifestou preocupação com os gastos de Amanda? Pelo amor de Deus, Margaret, me diga que sim. Querida, os 87 mil não foram um presente. Legalmente foi um empréstimo, com seu nome na escritura como coproprietária. Amanda nunca assinou os termos de reconhecimento que enviei. Aos olhos da lei, você possui 35% daquela casa. Quase deixei o celular cair. Está falando sério? Seríssimo. Ela sempre esquecia de assinar. Você, preocupada em manter a paz, nunca insistiu. Mas a hipotecária a lista como cofiadora. A escritura comprova sua parte. É tudo legal e vinculativo. Através da janela da cozinha, vi Amanda, exultante, mostrando seu vestido de noiva em videochamada, provavelmente para a mãe. Ela ria, gesticulava, alheia à conversa que estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. Margaret, hipoteticamente falando, o que aconteceria se eu quisesse vender minha parte da casa? Como coproprietária, você teria todo o direito de forçar a venda. Os outros teriam direito de preferência, claro. Poderiam comprá-la pelo valor de mercado atual. E se não puderem, então a casa vai a leilão e os lucros são divididos conforme as porcentagens de propriedade. Vi Michael surgir na janela, abrindo uma garrafa de champanhe, celebrando sua liberdade da mãe, sem dúvida. Margaret, quero que preparem um aviso de intenção de venda, para ser entregue na primeira hora de segunda-feira. Emma, tem certeza? Uma vez que começarmos este processo, nunca tive tanta certeza de nada na vida. Eles querem que eu suma? Tudo bem, mas vou levar meus 35% comigo. Desliguei, sentada na escuridão crescente, observando meu filho e sua noiva brindarem o futuro na casa que eu tornara possível. Eles não faziam ideia de que, em menos de 48 horas, o mundo perfeito deles desabaria. Mas primeiro, eu tinha mais uma ligação a fazer. Para o salão de festas do Country Club, onde o casamento aconteceria. Sunset Gardens Country Club, Jessica falando. Oi, Jessica. É Emma, mãe do noivo. Preciso falar com a gerente de buffet sobre a recepção de amanhã. Oh, senhora Emma, que emoção! O casamento é amanhã, não é? Como posso ajudar? Tem havido uma mudança de planos, lamento. Preciso cancelar a recepção. Houve um silêncio do outro lado da linha. Cancelar? A senhora tem certeza? Faltam menos de 24 horas. Absoluta. Sou eu quem está pagando e infelizmente não poderei mais arcar com os custos. Mas a multa de cancelamento é substancial neste prazo, senhora Emma. Compreendo. Envie a fatura para meu e-mail. Pagarei a multa, mas não haverá recepção. Desliguei e respirei fundo. A próxima ligação seria para o florista, depois para o fotógrafo, o DJ e todos os outros fornecedores que eu havia contratado e pago adiantado. Um a um, cancelei tudo. E você, mulher, o que faria se seu próprio filho permitisse que você fosse tratada assim? Continuaria financiando a felicidade de quem te descarta? Encontrei um pequeno hotel na cidade vizinha. Nada luxuoso, mas limpo e discreto.
Pedi um quarto nos fundos, longe da rua. Não queria ser vista por ninguém que pudesse me reconhecer. Depois de fazer o check-in, sentei na cama e olhei para o celular. Já passava da meia-noite e havia 17 chamadas perdidas de Michael, 23 de Amanda e inúmeras mensagens. Mãe, que história é essa de cancelar a recepção? Me liga urgente. Emma, o que você pensa que está fazendo? Você não pode fazer isso. Mãe, por favor, Amanda está tendo um ataque. Podemos conversar? Desliguei o celular. Eles teriam que esperar até amanhã. Ou melhor, até depois do casamento que não aconteceria como planejado. Tirei da bolsa a foto de Robert e a coloquei na mesinha de cabeceira. O que você acharia de tudo isso, meu velho? Perguntei à fotografia. Robert sempre foi um homem justo, mas firme. Ele não tolerava desrespeito, especialmente com a família. Acho que você estaria decepcionado com o Michael, não é? Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva. Raiva de mim mesma por ter sido tão cega, tão disposta a acreditar que meu filho e sua noiva me valorizavam. Por ter entregado tudo o que tinha, acreditando nas promessas vazias de que eu sempre teria um lugar na família deles. Tomei um banho quente e me deitei, mas o sono não veio. Fiquei repassando mentalmente os últimos anos. Como Michael havia mudado desde que conheceu Amanda. Como ele, que sempre foi um filho atencioso, foi se afastando gradualmente. As pequenas humilhações que fui aceitando, uma a uma, para manter a paz. Os comentários maldosos de Amanda sobre minha aparência, minha casa, minha comida. Esse vestido não é um pouco jovem demais para a senhora, Emma? Essa receita tem muita gordura, Emma. Ninguém come assim hoje em dia. Sua casa é tão antiquada, Emma. Deve ser difícil manter tudo limpo com essa idade. E eu, tola que fui, engolindo tudo, sorrindo, tentando agradar. Até vender minha própria casa, a casa que Robert e eu construímos juntos, para dar a eles o dinheiro da entrada de uma mansão que eu nunca seria verdadeiramente bem-vinda. O celular tocou novamente às 5h30 da manhã. Era Amanda. Decidi atender. Onde você está? Sua voz estridente quase estourou meus tímpanos. O que você fez? Bom dia para você também, Amanda. Respondi calmamente. Não me venha com bom dia. Você cancelou nosso casamento. Não, querida. Cancelei a recepção que eu estava pagando. O casamento em si, na igreja, continua de pé. Vocês só não terão festa depois. Como você pôde? 200 convidados, Emma. 200. Bem, acho que vocês deveriam ter pensado nisso antes de me pedir para sumir permanentemente, não é mesmo? Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, a voz de Michael. Mãe, por favor, podemos conversar? Amanda não quis dizer aquilo daquele jeito. Não? E de que jeito ela quis dizer suma permanentemente da nossa família? Ela estava estressada com o casamento. Você sabe como noivas ficam. Não, Michael, eu não sei. Quando me casei com seu pai, eu estava grata e feliz por ter família e amigos ao meu lado. Não usei o estresse como desculpa para maltratar ninguém. Mãe, por favor, todos os convidados já estão chegando na cidade. Alguns vieram de longe. O que vamos dizer a eles? A verdade, talvez? Que vocês expulsaram a pessoa que estava pagando pela festa? Você está sendo vingativa. Não, filho. Estou sendo consequente. Vocês fizeram uma escolha ontem à noite. Agora estão lidando com as consequências dessa escolha. Quanto você quer? A voz de Amanda voltou à linha. Quanto para você desfazer isso? Não é uma questão de dinheiro, Amanda. Tudo é uma questão de dinheiro. Quanto? 10 mil? 20 mil? Ri, sem humor. Você realmente não entende, não é? Não quero seu dinheiro. Quero respeito. E já que não posso tê-lo, prefiro distância.
Você está arruinando o dia mais importante da minha vida. Como você tentou arruinar o resto da minha, me expulsando da casa que ajudei a comprar? Desliguei. O telefone tocou novamente imediatamente, mas não atendi. Em vez disso, liguei para Margaret. Bom dia, Emma. Imagino que já tenha começado o caos. Você não faz ideia. Eles estão desesperados. Bem, preparei tudo como você pediu. O oficial de justiça entregará a notificação de intenção de venda na segunda-feira, às 9h em ponto. Também preparei uma carta detalhando o empréstimo não pago e sua participação na propriedade. Obrigada, Margaret. Você acha que eles têm como comprar minha parte? Com o salário de professor de Michael e o trabalho freelance de Amanda? Improvável, especialmente depois de gastarem uma fortuna nesse casamento. Suspirei. Não queria destruir meu filho, apenas ensiná-lo uma lição. E se eu oferecesse termos de pagamento? Algo que eles pudessem gerenciar? Isso é com você, Emma, mas sugiro que espere alguns dias. Deixe-os sentir o peso da situação primeiro. Passei o domingo inteiro no hotel, saindo apenas para comprar um sanduíche na lanchonete da esquina. Mantive o celular desligado. Não queria saber como havia sido a cerimônia na igreja, seguida pelo não-evento no salão de festas. Não queria imaginar os convidados confusos, os parentes constrangidos, a raiva de Amanda. Parte de mim sentia uma pontada de culpa por Michael, mas então me lembrava de seu rosto impassível enquanto Amanda me dizia para sumir. De como ele assentiu, concordando. De como ele permitiu que eu fosse tratada como um fardo, depois de tudo que fiz por ele. Na segunda-feira de manhã, liguei o celular. Havia dezenas de mensagens e chamadas perdidas, mas nenhuma que eu quisesse responder naquele momento. Em vez disso, liguei para Margaret. A notificação foi entregue? Sim, há cerca de meia hora. Recebi confirmação do oficial de justiça. E agora? Agora esperamos. Eles têm 30 dias para responder formalmente. Podem tentar negociar, podem buscar financiamento para comprar sua parte, ou podem simplesmente ignorar, o que forçaria a venda judicial. Entendo. Emma, você está bem? Sua voz parece cansada. Estou. Não sei como estou, para ser honesta. Parte de mim se sente horrível por fazer isso com meu próprio filho. Outra parte sente que finalmente estou me defendendo, depois de anos aceitando migalhas de afeto. Você tem todo o direito de se defender, Emma. O que eles fizeram foi cruel e injusto. Sim, mas ele ainda é meu filho. Um filho que permitiu que sua noiva expulsasse a própria mãe de casa, na véspera do casamento que você estava pagando. Suspirei. Você tem razão. Preciso ser forte agora. Decidi estender minha estadia no hotel por mais alguns dias. Não tinha para onde ir, realmente. Havia vendido minha casa e minhas irmãs moravam longe, uma em Florianópolis, outra em Porto Alegre. Poderia ir para a casa de alguma amiga, mas não queria envolver ninguém nessa situação constrangedora. Por volta das 2h, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Emma, aqui é Bárbara, mãe da Amanda. Podemos conversar? É importante. Bárbara Hayworth. Eu a havia conhecido apenas 2 vezes, no jantar de noivado e numa visita rápida que ela fez à cidade 6 meses atrás. Uma mulher elegante e educada, mas distante. Amanda sempre dizia que tinha uma relação complicada com a mãe. Respondi. Claro, Bárbara. Quando e onde? Estou no café da livraria Páginas, no centro. Posso esperar você aqui. Hesitei. Seria uma armadilha? Bárbara estaria ali apenas para me repreender pelo cancelamento da recepção? Mas algo me dizia que não. Decidi arriscar. O café da livraria Páginas era um lugar aconchegante, com estantes de livros nas paredes e mesinhas espalhadas entre poltronas de couro. Bárbara estava sentada num canto discreto,
mexendo distraidamente numa xícara de chá. Quando me viu, levantou-se e, para minha surpresa, me abraçou. Emma, obrigada por vir. Sentei-me à sua frente, cautelosa. Bárbara, se você veio defender sua filha... Ela ergueu a mão, interrompendo-me. Não vim defender ninguém. Vim pedir desculpas. Desculpas? Pelo comportamento da minha filha, pelo que ela fez com você. É inaceitável. Fiquei sem palavras por um momento. Você. Sabe o que aconteceu? Sei de tudo. Michael me ligou ontem, desesperado, contando sobre o cancelamento da recepção. Quando perguntei por que você faria algo assim, ele acabou confessando o que Amanda disse a você. Bárbara tomou um gole de chá, suas mãos tremendo levemente. Emma, eu criei Amanda sozinha depois que meu marido morreu. Tentei dar a ela tudo que podia, talvez até demais. Ela sempre foi difícil, exigente, mas nunca pensei que chegaria a esse ponto. Ela te contou sobre o dinheiro? Sobre a casa? Sim, Michael me contou tudo. Como você vendeu sua casa para dar a eles a entrada. Como eles te trataram depois disso. Ela balançou a cabeça, visivelmente perturbada. Estou profundamente envergonhada, Emma. Senti lágrimas se formando nos meus olhos. Depois de dias de raiva e determinação, esse simples ato de validação, alguém reconhecendo o quanto eu havia sido magoada, quebrou algo dentro de mim. Eu só queria fazer parte da vida deles, Bárbara. Só queria ser incluída, respeitada. Eu sei, Emma, e você merecia isso, no mínimo. Ela hesitou, depois continuou. Amanda sempre teve essa tendência de usar as pessoas, de manipular situações para conseguir o que quer. Tentei corrigi-la quando era mais jovem, mas... Você não precisa se explicar. Preciso sim, porque de alguma forma eu falhei como mãe. E agora outra mãe está sofrendo por causa disso. Ficamos em silêncio por um momento, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O que você vai fazer agora? Perguntou Bárbara finalmente. Honestamente? Não sei. Minha advogada enviou uma notificação hoje, informando que quero vender minha parte da casa. Eles não têm como comprar. Eu sei. Você realmente quer forçá-los a vender a casa? Suspirei. Não se trata da casa, Bárbara. Trata-se de consequências, de respeito, de limites. Ela assentiu, compreensiva. Entendo perfeitamente. E se me permite dizer, acho que você está certa. Amanda precisa aprender que suas ações têm consequências. Olhei para ela surpresa. Você não está defendendo sua filha? Estou defendendo o que é certo. E o que Amanda fez não foi certo. Ela tomou outro gole de chá. Sabe, Emma, quando Michael me ligou ontem, chorando sobre a recepção cancelada, a primeira coisa que Amanda fez foi me pedir dinheiro para resolver a situação. E você disse não. Pela primeira vez em muito tempo, disse não a ela. Disse que ela precisava lidar com as consequências de suas próprias ações. Sorri, sentindo uma estranha conexão com essa mulher que mal conhecia. Deve ter sido difícil. Foi, mas necessário. Ela pegou minha mão sobre a mesa. Emma, quero que saiba que, independentemente do que aconteça entre você e eles, eu respeito sua posição. E lamento profundamente pelo que você passou. Quando saí do café, sentia-me estranhamente mais leve. O apoio inesperado de Bárbara havia me dado uma nova perspectiva. Não estava sozinha nessa batalha. Não estava errada em exigir respeito. Voltei para o hotel e liguei o celular. Havia uma mensagem de voz de Michael, deixada há cerca de 1 hora. Mãe, acabamos de receber a notificação do advogado. Por favor, não faça isso. Podemos conversar? Eu sinto muito pelo que aconteceu. Amanda também. Estamos na casa da tia Lúcia. Por favor, nos encontre lá. Por favor. Tia Lúcia era minha irmã mais velha
que morava a cerca de 2 horas dali. Então, eles haviam recorrido à família. Interessante. Liguei para Lúcia. Emma, graças a Deus. Onde você está? Estamos todos preocupados. Estou bem, Lúcia. Estou num hotel aqui perto. Michael e Amanda estão aqui. Eles me contaram o que aconteceu, mas honestamente, a história deles não faz muito sentido. Algo sobre um desentendimento antes do casamento? Desentendimento? Foi assim que eles descreveram? Sim. Disseram que você ficou chateada com algo e cancelou a recepção. Emma, o que realmente aconteceu? Contei a ela tudo, sobre como Amanda havia me dito para sumir permanentemente, sobre como Michael havia concordado, sobre como eles me expulsaram da casa que eu ajudei a comprar. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Aqueles desgraçados. Lúcia finalmente explodiu. Como eles ousam? E depois vêm para minha casa com essa história de desentendimento? Eles estão aí agora? Sim, no quarto de hóspedes. Chegaram ontem à noite dizendo que precisavam de um lugar para ficar porque você estava tendo algum tipo de colapso emocional. Senti meu sangue ferver. Colapso emocional? É assim que estão me retratando? Não se preocupe, irmã. Agora que sei a verdade, vou ter uma conversinha com eles. Você quer vir para cá? Não, Lúcia. Não estou pronta para enfrentá-los ainda. Entendo, mas saiba que minha casa está sempre aberta para você. E quanto a eles, bem, acho que acabaram de perder seu lugar de hospedagem. Desliguei, sentindo uma mistura de gratidão pela lealdade de minha irmã e tristeza pelo fato de meu próprio filho estar espalhando mentiras sobre mim. E você, mulher, já foi traída por alguém que você ajudou incondicionalmente? Como você reagiu? Naquela noite, recebi uma ligação de Michael. Mãe? Oi, Michael. Tia Lúcia nos expulsou de casa. Sua voz soava magoada, como se ele fosse a vítima nessa história. Soube disso. Ela disse. Ela disse que contamos mentiras sobre você. Mas não é verdade, mãe. Só não entramos em detalhes porque é complicado. Complicado? Seu filho pedir para a mãe sumir permanentemente é complicado? Silêncio. Então, Amanda não quis dizer aquilo daquele jeito. E de que jeito ela quis dizer, Michael? Explique para mim. Ela estava estressada com o casamento. Você sabe como é. Não sei. E você? Você também estava estressado quando concordou com ela? Quando me olhou nos olhos e disse que eu só tinha dado um dinheiro uma vez? Mãe, por favor, podemos conversar pessoalmente? Estamos num hotel agora, mas podemos ir até você. Não estou pronta para isso, Michael. É por causa da notificação do advogado? Mãe, não podemos comprar sua parte da casa. Você sabe disso. Sei. Então por que está fazendo isso? Para nos punir? Para estabelecer limites, filho. Para mostrar que minhas contribuições têm valor. Que eu tenho valor. Mas é nossa casa, nosso lar. Era para ser meu lar também, Michael. Até vocês me expulsarem. Foi um erro. Estávamos estressados. Um erro tem consequências, filho. Esta é a consequência do seu erro. Ele ficou em silêncio por um momento. O que você quer, mãe? Diga o que quer para resolver isso. Pensei por um instante. O que eu realmente queria? Vingança? Justiça? Reconhecimento? Quero uma conversa honesta, Michael. Não por telefone. Pessoalmente. Você, eu e Amanda. Sem desculpas vazias, sem manipulações. Uma conversa real sobre como chegamos a este ponto. Tudo bem. Quando? Amanhã, no escritório da Margaret. Sua advogada? Por que lá? Porque é um terreno neutro. E porque quero que ela esteja presente. Isso é realmente necessário? Sim, Michael, é necessário. Combinamos o horário e desliguei. Não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa, mas sabia que precisava enfrentá-los cara a cara. Precisava olhar nos olhos do meu filho e de sua esposa
e ver se havia algum arrependimento genuíno ali, ou se tudo não passava de mais uma manipulação para conseguir o que queriam. Liguei para Margaret e expliquei a situação. Tem certeza disso, Emma? Você não precisa encontrá-lo se não quiser. Tenho. Preciso encerrar isso de alguma forma. Não posso simplesmente desaparecer da vida do meu filho. Mesmo depois do que ele fez? Mesmo assim, ele é meu filho, Margaret. Meu único filho. Entendo. Estarei lá com você, então, e vou garantir que a conversa permaneça civil. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório de Margaret 20 minutos antes do horário marcado. Queria me preparar emocionalmente para o confronto. Margaret me recebeu com um abraço caloroso. Como está se sentindo? Nervosa, magoada, determinada, tudo ao mesmo tempo. É compreensível. Lembre-se, você não fez nada de errado. Você está apenas se defendendo. Michael e Amanda chegaram pontualmente às 10 horas. Ele parecia abatido, com olheiras profundas. Ela mantinha o queixo erguido, mas seus olhos revelavam tensão. Entramos todos na sala de reuniões de Margaret, um ambiente formal, com uma mesa de madeira escura e cadeiras de couro. Bom dia, disse Margaret, assumindo o controle da situação. Estamos aqui a pedido da senhora, Emma, para discutir a situação atual e possíveis caminhos a seguir. Antes de começarmos, gostaria de estabelecer algumas regras básicas. Todos terão chance de falar, sem interrupções. Manteremos o tom civil e respeitoso. Estamos todos de acordo? Michael e Amanda assentiram silenciosamente. Ótimo. Emma, você gostaria de começar? Respirei fundo. Sim. Michael, Amanda, estamos aqui porque na véspera do casamento de vocês, fui informada que deveria sumir permanentemente da família, depois de ter vendido minha casa para dar a vocês $87.000 para a entrada da casa de vocês. Depois de ter pago pelo casamento inteiro. Depois de ter dedicado minha vida a ser uma boa mãe. Michael olhou para baixo, envergonhado. Amanda manteve o olhar fixo em mim, impassível. Quero entender como chegamos a este ponto. Como meu próprio filho permitiu que eu fosse tratada dessa forma. Michael finalmente falou. Mãe, eu sinto muito. De verdade. Não sei o que deu em mim naquela noite. Estava estressado com o casamento, com as contas, com tudo. E quando Amanda sugeriu que talvez fosse melhor você não estar lá, eu simplesmente concordei. Foi terrível da minha parte. Foi mais do que terrível, Michael. Foi cruel. Eu sei, e me arrependo profundamente. Olhei para Amanda, que permanecia em silêncio. E você, Amanda, tem algo a dizer? Ela ajeitou-se na cadeira, desconfortável. Também peço desculpas. Falei sem pensar. Sem pensar? Você disse para eu sumir permanentemente da família. Isso não parece algo dito sem pensar. Estava sob muita pressão. O casamento, a casa nova, tudo. E isso justifica tratar assim a pessoa que tornou tudo isso possível? Ela não respondeu. Margaret interveio. Creio que o ponto aqui não é apenas o que foi dito, mas o padrão de comportamento que levou a isso. Emma me relatou que vem sendo tratada com desrespeito há algum tempo. Michael pareceu surpreso. Isso é verdade, mãe? Por que nunca disse nada? Eu disse, Michael, várias vezes. Mas você sempre minimizava, dizia que eu estava sendo sensível demais, que Amanda não tinha má intenção. Eu não percebi que era tão sério. Ou não quis perceber. Amanda finalmente falou, sua voz tensa. Olha, Emma, já pedimos desculpas. O que mais você quer? Que nos ajoelhemos, que imploremos. Você já arruinou nosso casamento, cancelando a recepção. Já nos humilhou perante toda a cidade. Não é suficiente? Margaret começou a intervir, mas ergui a mão, pedindo para continuar. Não, Amanda,
não é suficiente, porque você ainda não entendeu. Isso não é sobre vingança, é sobre respeito, sobre reconhecer o valor das pessoas, sobre gratidão. Gratidão, nós agradecemos pelo dinheiro. Agradecer não é só dizer obrigado, é demonstrar com ações, e suas ações demonstraram o oposto de gratidão. Michael interrompeu. Mãe, por favor, estamos realmente arrependidos. O que podemos fazer para consertar isso? Olhei para meu filho, buscando sinceridade em seus olhos. Havia algo lá, vergonha talvez. Arrependimento? Não tinha certeza. Primeiro, quero que vocês entendam completamente o que fizeram. Não só naquela noite, mas nos últimos meses. Como me fizeram sentir invisível, descartável. Como transformaram minha generosidade em obrigação. Michael assentiu, lágrimas nos olhos. Eu entendo, mãe. E sinto muito. De verdade. Amanda permaneceu em silêncio, mas seu olhar havia suavizado um pouco. Segundo, continuei, quero que saibam que legalmente tenho direito a 35% daquela casa. Não foi um presente, foi um investimento. Um investimento que fiz acreditando que seria parte da família de vocês. E quanto à notificação? Perguntou Michael. Você realmente vai nos forçar a vender a casa? Olhei para Margaret, que assentiu levemente, me encorajando a seguir com o plano que havíamos discutido. Não, se chegarmos a um acordo. Estou disposta a transformar minha parte em um empréstimo formal, com termos de pagamento razoáveis. Um empréstimo? Amanda parecia surpresa, mas pensei que fosse um presente. Esse é exatamente o problema, Amanda. Vocês assumiram que era um presente sem nunca perguntar ou discutir comigo. Assumiram que eu abriria mão de tudo sem esperar nada em troca, nem mesmo respeito básico. Michael interveio. Que termos você propõe, mãe? Margaret deslizou um documento pela mesa. Emma está propondo um acordo de pagamento de 15 anos, com juros mínimos. Os pagamentos mensais seriam de aproximadamente $650. Michael examinou o documento pensativo. Isso é justo. Podemos gerenciar isso. Amanda parecia menos convencida. E se não pudermos pagar em algum mês? O contrato prevê flexibilidade para até 3 meses de atraso por ano, desde que comunicados com antecedência, explicou Margaret. Emma não quer prejudicá-los financeiramente, apenas estabelecer um acordo formal que reconheça sua contribuição. E quanto ao casamento? Perguntou Amanda, sua voz mais suave agora. Todos na cidade estão falando sobre o fiasco da recepção cancelada. Isso foi consequência direta das suas ações, Amanda, respondi firmemente. Não posso desfazer o que já foi feito. Poderíamos fazer uma pequena celebração depois? Algo simples, só para a família? Sugeriu Michael hesitante. Olhei para meu filho, vendo nele o menino que um dia embalei em meus braços. Apesar de tudo, ele ainda era meu filho. Talvez, mas primeiro precisamos resolver esta situação. E vocês precisam entender que nosso relacionamento mudou. Não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. Entendemos, disse Michael, apertando a mão de Amanda, que assentiu relutantemente. Há mais uma coisa, acrescentei. Não voltarei a morar com vocês. Preciso do meu próprio espaço agora. Mas para onde você vai? Perguntou Michael, preocupado. Vou alugar um apartamento. Já comecei a procurar. Com que dinheiro? Você vendeu sua casa para nos ajudar. Tenho algumas economias, Michael, e receberei os pagamentos mensais de vocês. Ficarei bem. A reunião continuou por mais 1 hora, discutindo os detalhes do acordo. No final, todos assinamos os documentos preparados por Margaret. Michael parecia genuinamente arrependido. Amanda, mais resignada do que arrependida, mas ao menos estava cooperando. Quando estávamos saindo,
Michael me abraçou inesperadamente. Sinto muito, mãe. De verdade. Vou consertar isso, prometo. Retribuí o abraço, sentindo um misto de amor e cautela. Espero que sim, filho. Espero que sim. Amanda estendeu a mão formalmente. Emma, eu lamento como as coisas aconteceram. Não era exatamente um pedido de desculpa sincero, mas era um começo. Apertei sua mão brevemente. Quando eles saíram, Margaret se voltou para mim. Você foi incrível, Emma. Firme, mas justa. Acha que fiz a coisa certa? Absolutamente. Você estabeleceu limites claros, mas deixou a porta aberta para a reconciliação. É mais do que muitos fariam no seu lugar. Saí do escritório me sentindo estranhamente leve. Não havia perdoado completamente, isso levaria tempo, mas havia dado o primeiro passo para reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Nas semanas seguintes, aluguei um pequeno apartamento no centro da cidade. Era modesto, mas aconchegante, com uma varanda que dava para a praça principal. Comecei a decorá-lo com objetos que realmente refletiam minha personalidade, algo que nunca pude fazer completamente na casa de Michael e Amanda. Michael me ligava regularmente, tentando reconstruir nossa relação. Amanda era mais distante, mais educada quando nos encontrávamos. O primeiro pagamento do empréstimo chegou pontualmente, com um cartão escrito à mão por Michael. Com gratidão e amor, seu filho. Um mês após o casamento que não foi, recebi uma ligação inesperada de Bárbara. Emma, estou na cidade para visitar Amanda e Michael. Gostaria de tomar um café comigo amanhã? Encontramo-nos no mesmo café da livraria. Bárbara parecia mais relaxada desta vez. Como você está? Perguntou ela, genuinamente interessada. Melhor. Encontrei um apartamento, estou me adaptando à vida sozinha novamente. E quanto a Michael e Amanda? Estamos nos reconstruindo, eu acho, lentamente. Bárbara assentiu, compreensiva. Amanda me contou sobre o acordo do empréstimo. Acho que foi uma solução muito justa da sua parte. Era o mínimo que eu poderia exigir. Sabe, Emma, tenho pensado muito sobre tudo isso, sobre como criamos nossos filhos, sobre as expectativas que estabelecemos. Ela fez uma pausa, tomando um gole de chá. Amanda sempre teve tudo muito facilmente. Talvez tenha sido meu erro, nunca ensiná-la sobre consequências, sobre gratidão. Todos cometemos erros como pais, Bárbara. Sim, mas alguns erros têm consequências mais graves que outros. Ela sorriu tristemente. Sabe o que ela me disse ontem? Que pela primeira vez na vida, ela entende o que significa ter que trabalhar para conseguir algo. Que os pagamentos mensais para você a fazem pensar 2 vezes antes de gastar dinheiro em frivolidades. Isso é surpreendente. É um começo, não é? Talvez algum bem tenha saído disso tudo, afinal. Refleti sobre suas palavras. Talvez ela estivesse certa. Talvez essa dolorosa experiência tivesse sido necessária para todos nós. Emma, há algo mais que gostaria de te perguntar. Bárbara parecia hesitante. Estou pensando em me mudar para cá. Para esta cidade? Por quê? Estou me aposentando no próximo mês. Minha casa em São Paulo é grande demais para mim sozinha. E, bem, gostaria de estar mais perto da minha filha. Talvez ajudá-la a crescer um pouco. Acho que seria bom para ela, para vocês duas. Também pensei. Talvez pudéssemos ser amigas? 2 senhoras de certa idade, navegando por relacionamentos complicados com nossos filhos adultos? Ela sorriu esperançosa. Sorri de volta, sentindo uma conexão inesperada com esta mulher. Gostaria muito disso, Bárbara. Nos meses seguintes, minha vida encontrou um novo ritmo. Meu apartamento tornou-se verdadeiramente meu lar. Comecei a fazer aulas de pintura, algo que sempre quis tentar, mas nunca tive tempo.
Bárbara se mudou para a cidade e, surpreendentemente, nos tornamos amigas próximas. 2 vezes por semana, nos encontrávamos para caminhar pela praça, conversando sobre livros, filmes e, sim, sobre nossos filhos. Michael e eu lentamente reconstruímos nossa relação. Não era o mesmo de antes, nunca seria. Havia uma nova cautela da minha parte, uma compreensão de que o amor incondicional não significava a aceitação incondicional de maus tratos. Mas havia também um novo respeito da parte dele, um reconhecimento do meu valor como pessoa, não apenas como mãe. Amanda demorou mais para mudar. Os pagamentos mensais eram feitos pontualmente, mas nossa relação permanecia formal, distante. Até que, 6 meses após o incidente, ela me convidou para almoçar, sozinha. Nos encontramos num pequeno restaurante italiano. Ela parecia nervosa, brincando com o guardanapo enquanto esperávamos os pratos. Emma, eu queria te agradecer. Ergui as sobrancelhas, surpresa. Me agradecer? Pelo quê? Por não desistir de nós, por estabelecer limites, mas não cortar completamente os laços. Ela respirou fundo. Minha mãe e eu temos conversado muito ultimamente, sobre como eu fui criada, sobre como trato as pessoas, sobre gratidão. Bárbara é uma mulher sábia. Sim, ela é. E ela me fez ver que eu tenho sido uma pessoa horrível em muitos aspectos, especialmente com você. Fiquei em silêncio, deixando que ela continuasse. Quando você cancelou a recepção, fiquei furiosa. Achei que era pura vingança, mas agora entendo que foi. Uma lição. Uma que eu precisava aprender. Amanda, não fiz aquilo para te punir. Fiz para me proteger. Eu sei, e era seu direito. Ela hesitou. Queria que soubesse que estou tentando mudar, ser uma pessoa melhor, uma nora melhor. Não respondi imediatamente. Parte de mim queria acreditar nela, mas outra parte permanecia cautelosa. Ações falam mais alto que palavras, Amanda, mas aprecio o esforço. Ela assentiu, compreensiva. É justo. Só queria que soubesse que estou tentando. O almoço continuou, menos tenso do que eu esperava. Conversamos sobre coisas triviais, seu trabalho, minha nova aula de pintura. Quando nos despedimos, ela me abraçou brevemente. Um gesto pequeno, mas significativo. Na semana seguinte, recebi uma entrega inesperada. Um quadro emoldurado. Era uma fotografia antiga, de quando Michael era criança, sentado no meu colo enquanto líamos um livro juntos. Havia um bilhete. Encontrei isso entre as coisas do Michael. Achei que deveria estar com você. Amanda. Pendurei o quadro na parede da minha sala, ao lado das minhas primeiras tentativas de pintura. Um lembrete do passado, mas também um símbolo de que, talvez, pudéssemos construir um futuro diferente. 1 ano após o casamento que não foi, Michael e Amanda realizaram uma pequena cerimônia de renovação de votos. Apenas família e amigos próximos, no jardim da casa deles. Fui convidada, é claro. Bárbara estava ao meu lado durante toda a cerimônia, ambas observando com um misto de esperança e cautela. Acha que eles vão conseguir? Sussurrou ela durante os votos. Não sei, mas estão tentando. É um começo. Depois da cerimônia, Michael me procurou, segurando 2 taças de champanhe. Para você, mãe. Aceitei a taça sorrindo. Obrigada, filho. Sabe, estive pensando muito neste último ano. Sobre como quase perdi você por causa da minha covardia, da minha falta de caráter. Michael, não, mãe. Preciso dizer isso. Falhei com você. Como filho, como homem. Permiti que alguém desrespeitasse a pessoa mais importante da minha vida. E pior, participei disso. Ele engoliu em seco. Nunca me perdoarei completamente por isso. Eu já perdoei, filho. Não completamente, talvez, mas estou chegando lá.
Você é uma mulher incrível, sabia? Forte, digna, justa. Ele ergueu a taça. Ao seu exemplo, que espero um dia ser digno de seguir. Brindamos, e pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. E você, mulher, já precisou estabelecer limites dolorosos com pessoas que ama? Como foi essa experiência para você? Naquela noite, voltei para meu apartamento com o coração mais leve. A pequena cerimônia havia sido bonita, sem a ostentação do casamento original planejado. Vi Amanda interagindo com sua mãe, as duas conversando intimamente num canto do jardim. Vi Michael assumindo responsabilidade, cuidando dos convidados, sendo o homem que eu sempre soube que ele poderia ser. Sentei-me na minha varanda, observando as luzes da praça. 1 ano atrás, eu estava devastada, humilhada, expulsa da casa que ajudei a comprar. Hoje, tinha meu próprio espaço, novas amizades, novos interesses. E mais importante, tinha minha dignidade de volta. O telefone tocou. Era Lúcia. E então, maninha, como foi a cerimônia? Surpreendentemente agradável, pequena, íntima, como deveria ter sido desde o início. E a Amanda, ainda sendo a bruxa de sempre? Ri. Lúcia nunca foi de meias palavras. Na verdade, ela está diferente. Mais humilde, eu diria. O choque de realidade parece ter feito bem a ela. Humph. Ainda não confio nela, mas confio no seu julgamento, Emma. Também não confio completamente, mas estou dando a ela a chance de provar que mudou. E você? Como está realmente? Refleti por um momento. Estou bem, Lúcia. Melhor do que esperava estar. Descobri que sou mais forte do que pensava. Eu sempre soube disso, irmã. Desde pequena, você sempre foi a mais determinada de nós. Conversamos por mais alguns minutos antes de desligarmos. Fiquei sentada na varanda, pensando em tudo o que havia acontecido neste último ano. Na dor, na raiva, na determinação, nas novas amizades, nas velhas relações transformadas. Em como, às vezes, é preciso perder algo para encontrar a si mesma. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de texto de Amanda. Emma, Michael e eu gostaríamos de convidá-la para almoçar no domingo. Minha mãe também virá. Podemos buscá-la às 12 horas? Respondi afirmativamente e voltei à minha rotina. Nas terças e quintas, aulas de pintura. Nas quartas, caminhada com Bárbara. Nos fins de semana, leitura, descanso, ocasionalmente um filme ou jantar com amigos. Uma vida simples, mas minha. Construída nos meus termos. O domingo chegou ensolarado, típico da primavera gaúcha. Michael veio me buscar pontualmente, sozinho. Amanda está finalizando o almoço, explicou ele. Ela insistiu em cozinhar tudo sozinha hoje. Isso é incomum. Michael sorriu. Ela tem se esforçado, mãe, de verdade. Quando chegamos, a mesa estava posta com esmero. Amanda usava um avental sobre o vestido simples, os cabelos presos num coque despretensioso, tão diferente da mulher sempre impecavelmente arrumada que eu conhecia. Emma, que bom que você veio. Ela me abraçou brevemente. Espero que goste de lasanha. É a receita da minha avó. Adoro lasanha. Bárbara chegou logo depois, trazendo uma garrafa de vinho. Sentamos todos à mesa, numa atmosfera surpreendentemente relaxada. A lasanha estava deliciosa, o vinho complementava perfeitamente e a conversa fluía com facilidade. Emma, conte a ele sobre sua exposição, sugeriu Bárbara entre garfadas. Exposição? Perguntou Michael curioso. Senti-me corar. Não é nada demais, apenas uma pequena mostra de alunos na galeria municipal. Mãe, isso é incrível. Por que não nos contou? É só um hobby, Michael. Estou aprendendo ainda. Mesmo assim, quando é? Podemos ir? No próximo sábado, mas realmente não é nada especial. Nós iremos, declarou Amanda firmemente.
Não é todo dia que temos uma artista na família. Artista, família, palavras que aqueceram meu coração, apesar da minha cautela persistente. Após a sobremesa, um pudim perfeito que, para minha surpresa, Amanda havia feito seguindo minha receita, Michael e Bárbara foram para a sala, deixando-me sozinha com Amanda na cozinha. Deixe-me ajudá-la com a louça, ofereci. Obrigada. Ela começou a encher a pia com água. Sabe, Emma, tenho pensado muito sobre aquela noite, a véspera do casamento. Fiquei tensa, mas deixei que ela continuasse. Eu estava tão focada no casamento perfeito, na casa perfeita, na vida perfeita, que perdi completamente a noção do que realmente importa. Ela esfregava um prato com mais força que o necessário. Tratei você como um meio para atingir meus objetivos, não como uma pessoa, muito menos como família. Amanda, não, por favor, deixe-me terminar. Preciso dizer isso. Ela respirou fundo. Quando você cancelou a recepção e depois exigiu o reconhecimento legal da sua parte na casa, fiquei furiosa. Achei que estava sendo vingativa, cruel, mas com o tempo, percebi que você estava apenas se defendendo, estabelecendo limites que eu havia ignorado completamente. Ela colocou o prato no escorredor e se virou para mim, os olhos marejados. O que estou tentando dizer, de forma desajeitada, é que sinto muito, profundamente, e que sou grata por você não ter desistido completamente de nós, mesmo tendo todo o direito de fazê-lo. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Havia sinceridade em seus olhos, uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Obrigada por dizer isso, Amanda. Significa muito para mim. É verdade, cada palavra. Ela hesitou. Sei que não posso apagar o que fiz, mas espero, com o tempo, poder mostrar que aprendi com meus erros. É tudo que qualquer um de nós pode fazer: aprender e crescer. Terminamos de lavar a louça em um silêncio confortável. Quando voltamos para a sala, Michael e Bárbara estavam rindo de alguma história compartilhada. Do que estão rindo? Perguntei, sentando-me ao lado de Bárbara no sofá. Mamãe estava contando sobre minha fase de adolescente rebelde, explicou Amanda, revirando os olhos, mas sorrindo. Aparentemente, nossa Amanda teve uma fase punk aos 16 anos, disse Bárbara divertida. Cabelo roxo e tudo mais. Não acredito, exclamou Michael. Você nunca me contou isso. Porque é mortificante, protestou Amanda, mas estava rindo. A tarde continuou assim, leve e agradável. Quando Michael me levou de volta para casa, senti-me estranhamente emocionada. Obrigada pelo almoço, filho. Foi. Bom. Foi, não foi? Ele sorriu, esperançoso. Mãe, sei que ainda estamos reconstruindo nossa relação, que a confiança leva tempo, mas quero que saiba que estou comprometido com isso, com você. Eu sei, Michael, também estou. Ele me abraçou antes de eu sair do carro. Um abraço forte, genuíno, como os que costumávamos trocar antes de tudo isso acontecer. Nos meses seguintes, nossa dinâmica familiar continuou a evoluir. Os pagamentos do empréstimo chegavam pontualmente, sempre com um pequeno bilhete de Michael ou, ocasionalmente, de Amanda. Jantávamos juntos uma vez por semana, geralmente na casa deles, às vezes no meu apartamento. Bárbara se tornou uma presença constante nesses encontros, trazendo uma energia maternal que complementava nossa estranha família reconstruída. Minha exposição de pintura foi um pequeno sucesso local. Para minha surpresa, vendi 3 quadros, paisagens simples da praça vista da minha varanda. Michael e Amanda compareceram, trazendo flores. Amanda passou um longo tempo observando cada uma das minhas pinturas, fazendo perguntas genuinamente interessadas sobre técnicas e inspirações. Você tem talento, Emma,
disse ela, sem o tom condescendente que eu temia. Há algo nas suas paisagens, uma paz, uma aceitação. Obrigada, Amanda. A pintura tem sido terapêutica para mim. Posso imaginar. Ela hesitou. Sabe, tenho pensado em começar alguma atividade criativa também. Algo para me conectar comigo mesma, entende? Entendo perfeitamente. Por que não experimenta minha aula? Sempre aceitam novos alunos. Ela pareceu surpresa com o convite. Você não se importaria de me ter lá? Não, na verdade, acho que seria bom para nós duas. Na semana seguinte, Amanda apareceu na aula de pintura, visivelmente nervosa. Sentou-se ao meu lado, desajeitada com os pincéis, frustrada com suas primeiras tentativas, mas persistiu e continuou voltando, semana após semana. Foi durante essas aulas que realmente começamos a nos conhecer. Não como sogra e nora, com todas as tensões e expectativas que esses papéis carregam, mas como duas mulheres, cada uma com suas próprias inseguranças, esperanças e histórias. Sabe, nunca tive muitas amigas mulheres, confessou Amanda um dia, enquanto limpávamos nossos pincéis. Sempre as vi como competição, não como aliadas. Isso é triste, Amanda. Eu sei. Acho que vem da minha relação com minha mãe. Sempre competindo por atenção, por aprovação. Ela enxagou um pincel com cuidado. É por isso que tratei você como tratei. Via você como uma ameaça, não como família. E agora? Ela sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Agora estou aprendendo que há espaço suficiente para todas nós. Que não precisamos diminuir outras mulheres para nos sentirmos importantes. Naquela noite, voltando para casa, refleti sobre como a vida dá voltas. Como, às vezes, as maiores feridas podem levar aos maiores crescimentos. Como eu, aos 70 anos, estava aprendendo lições que muitas pessoas nunca aprendem em toda uma vida. O inverno chegou rigoroso, como sempre no sul. Numa noite particularmente fria, recebi uma ligação inesperada de Michael. Mãe, pode vir até aqui? É urgente. O que houve? Alguém se machucou? Não, não é isso. Só. Pode vir, por favor? Agasalhei-me bem e peguei um táxi até a casa deles. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. Entrei cautelosamente. Michael? Amanda? Estamos na sala, mãe. A sala estava às escuras, iluminada apenas por velas. Michael, Amanda e Bárbara estavam de pé, sorridentes, em frente a algo coberto por um pano. O que é isso? Algum tipo de intervenção? Brinquei confusa. Não exatamente, respondeu Michael sorrindo. Hoje faz exatamente 1 ano e meio desde... Bem, desde aquela noite. A noite que mudou tudo. Senti um aperto no peito. Michael, não precisamos relembrar isso. Precisamos sim, mãe, porque daquela dor, daquele erro terrível, nasceu algo novo, algo melhor. Ele fez um gesto para Amanda, que se aproximou do objeto coberto. Emma, quando você estabeleceu limites conosco, quando exigiu respeito, você não apenas se salvou, você nos salvou também. Amanda puxou o pano, revelando um quadro enorme, uma pintura da nossa família. Michael, Amanda, Bárbara e eu, sentados na varanda do meu apartamento, rindo juntos. Era belíssimo, capturando não apenas nossas aparências, mas a essência do que havíamos nos tornado. Amanda pintou isso, explicou Michael, orgulhoso, nas últimas 6 semanas. Fiquei sem palavras, olhando para a pintura. Era muito mais sofisticada do que qualquer coisa que Amanda havia feito nas aulas. Tive algumas aulas particulares, explicou ela, como se lesse meus pensamentos. Queria que fosse perfeito. É lindo, consegui dizer finalmente, emocionada. Tem mais, disse Bárbara, entregando-me um envelope. Abri-o com mãos trêmulas. Era um documento legal.
Levei alguns momentos para entender o que estava lendo. Isso é quitação total do empréstimo, confirmou Michael. Conseguimos um refinanciamento. Sua parte está integralmente paga. Mas, por quê? Ainda faltavam mais de 13 anos de pagamentos. Amanda se aproximou, segurando minhas mãos. Porque queríamos começar um novo capítulo. Não como devedores e credora, mas como família. Verdadeira família. E tem mais uma coisa, acrescentou Michael, entregando-me outro envelope. Dentro havia uma chave. Olhei para eles, confusa. É a chave da casa, explicou Amanda. Sua chave. Porque queremos que você saiba que sempre terá um lugar conosco. Não como hóspede, mas como família. As lágrimas que eu vinha segurando finalmente transbordaram. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Bárbara, abraçando-me pelos ombros. Apenas aceite o amor que está sendo oferecido. Você merece. Naquela noite, sentados ao redor da mesa de jantar, com a neve caindo lá fora e o calor da família aqui dentro, percebi que havia recebido muito mais do que jamais esperava quando decidi me defender naquela noite fatídica. Não apenas recuperei minha dignidade e estabeleci limites saudáveis, mas inadvertidamente catalisei uma transformação em todos nós. Michael encontrou sua voz e sua espinha. Amanda descobriu empatia e humildade. Bárbara reconectou-se com sua filha. E eu, Emma, aos 70 anos, descobri que nunca é tarde para exigir respeito, para se reinventar, para construir a família que merecemos. A primavera chegou, trazendo consigo novas flores e novas possibilidades. Meu apartamento continuava sendo meu refúgio, meu espaço pessoal, mas agora passava quase tanto tempo na casa de Michael e Amanda quanto no meu próprio lar. Não porque me sentisse obrigada, mas porque queria, porque agora era verdadeiramente bem-vinda. Numa tarde ensolarada de setembro, enquanto tomávamos chá na varanda da casa deles, Amanda fez um anúncio que mudaria novamente nossa dinâmica familiar. Estamos grávidos, disse ela, segurando a mão de Michael. Vou ser mãe. A notícia foi recebida com abraços e lágrimas de alegria. Bárbara imediatamente começou a planejar o enxoval. Michael não conseguia parar de sorrir. E eu? Eu senti uma emoção que não esperava. Apreensão. Mais tarde, sozinha com Bárbara no jardim, confessei meu temor. E se tudo voltar a ser como antes? E se com a chegada do bebê eu voltar a ser um estorvo? Bárbara apertou minha mão. Emma, você não vê? Eles mudaram. Você mudou. Todos nós mudamos. Pessoas podem regredir, Bárbara, especialmente sob estresse, e um bebê traz muito estresse. Verdade. Mas agora todos vocês têm ferramentas que não tinham antes. Comunicação aberta, limites claros, respeito mútuo. Ela sorriu. Além disso, agora somos duas avós para garantir que ninguém saia da linha. Ri, reconhecendo a verdade em suas palavras. Você tem razão. Estou sendo tola. Não é tolice, Emma. É autopreservação. Depois do que você passou, é natural ter receios. Nos meses seguintes, observei com atenção como Michael e Amanda se preparavam para a chegada do bebê. Para minha surpresa e alívio, eles me incluíam em cada decisão, cada preparativo. Não por obrigação, mas por genuíno desejo de ter minha participação. Mãe, o que você acha deste berço? Perguntou Michael, mostrando-me opções online. Emma, você ainda tem aquela receita de pomada para assaduras que usava com o Michael? Perguntou Amanda, genuinamente interessada em minha experiência. O quarto do bebê foi pintado de verde água, um tom neutro que Amanda e eu escolhemos juntas. Michael montou o berço com a ajuda de um vizinho, enquanto Bárbara e eu organizávamos as roupinhas minúsculas em gavetas forradas com papel perfumado. Você será uma avó maravilhosa, comentou Amanda uma tarde,
enquanto dobrava bodes recém-lavados. Obrigada, Amanda. Significa muito ouvir isso de você. Ela hesitou, depois continuou. Sabe, tenho pensado muito sobre maternidade, sobre o tipo de mãe que quero ser. Colocou a mão sobre a barriga já proeminente. Quero que meu filho ou filha cresça sabendo o valor do respeito, da gratidão, da família. São valores importantes, valores que quase joguei fora. Ela me olhou diretamente. Emma, prometo que seu neto ou neta crescerá te amando e respeitando. Não apenas porque você é a avó, mas porque você merece. Abracei-a, emocionada. Obrigada, Amanda, e saiba que estarei aqui para ajudar no que for preciso. Não para interferir ou julgar, mas para apoiar. Eu sei, e sou grata por isso. Em janeiro, no auge do verão gaúcho, nasceu Sofia. Uma menina perfeita, com os olhos de Michael e o queixo determinado de Amanda. Quando a segurei pela primeira vez no hospital, senti um amor avassalador, aquele amor único de avó que transcende qualquer mágoa passada. Ela é linda, sussurrei, embalando o pequeno embrulho. Ela tem seu nome do meio, disse Michael, orgulhoso. Sofia Emma. Ergui os olhos, surpresa. Meu nome? Amanda, exausta mas radiante na cama do hospital, assentiu. Queríamos homenagear a mulher mais forte que conhecemos. As primeiras semanas com Sofia foram um turbilhão de emoções e adaptações. Como esperado, houve estresse, noites sem dormir, momentos de tensão. Mas para minha alegria e alívio, não houve regressão aos velhos padrões. Quando Amanda estava exausta demais para pensar claramente, aceitava minha ajuda com gratidão, não com ressentimento. Quando Michael se sentia sobrecarregado entre o trabalho e as novas responsabilidades, conversava abertamente sobre seus sentimentos, em vez de descontar nas pessoas ao redor. Uma noite, cerca de 2 meses após o nascimento de Sofia, fui chamada para ajudar. A bebê estava com cólicas, chorando incessantemente há horas. Amanda estava à beira das lágrimas, Michael completamente perdido. Tentamos tudo, disse ele desesperado, quando abri a porta. Nada funciona. Peguei Sofia nos braços e comecei a embalá-la de uma forma específica, cantarolando uma antiga canção gaúcha que minha própria mãe cantava para mim. Lentamente, o choro diminuiu até cessar completamente. Como você fez isso? Perguntou Amanda, maravilhada. Experiência, querida. Apenas experiência. Passei a noite lá, revezando com eles nos cuidados com Sofia. Pela manhã, enquanto tomávamos café na cozinha, a bebê finalmente dormindo pacificamente, Amanda disse algo que tocou profundamente meu coração. Não sei como teríamos sobrevivido a esta noite sem você, Emma. Na verdade, não sei como sobreviveríamos a qualquer parte disso sem você. Michael assentiu, sonolento, mas sincero. Você é o pilar da nossa família, mãe. Sempre foi. Só fomos estúpidos demais para perceber antes. Naquele momento, sentada à mesa da cozinha da casa que um dia quase perdi, com meu filho, minha nora e minha neta dormindo no quarto ao lado, percebi que havia recebido o maior presente que poderia esperar. Uma família verdadeira. Não perfeita, não sem desafios, mas genuína. Construída não apenas em laços de sangue, mas em respeito mútuo, limites saudáveis e amor consciente. E você, mulher, já precisou lutar pelo seu lugar na família? Já teve que estabelecer limites dolorosos para ser respeitada? Conte-me nos comentários. Sofia cresceu rápido demais, como todas as crianças. Seu primeiro sorriso, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, vovó, entre elas, para meu deleite, cada marco celebrado por nossa pequena família unida. Bárbara e eu nos revezávamos nos cuidados com ela quando Michael e Amanda precisavam de um tempo para si.
criando o que Michael, brincando, chamava de o Esquadrão das Superavós. Em uma tarde tranquila, enquanto Sofia, agora com quase 2 anos, brincava no tapete da sala com seus blocos coloridos, recebi uma ligação inesperada. Era do Centro Cultural Municipal. Senhora Emma, aqui é Clarice, da curadoria. Gostaríamos de convidá-la para participar de uma exposição especial. Renascimento, Artistas da Terceira Idade. Temos acompanhado seu progresso nas aulas e nas pequenas mostras locais e acreditamos que seu trabalho merece mais visibilidade. Fiquei momentaneamente sem palavras. Eu, uma artista em uma exposição formal, aos 72 anos? Eu. Não sei o que dizer, Clarice. Diga sim, será uma bela oportunidade. A exposição acontecerá em 3 meses, então você tem tempo para preparar algumas peças novas, se desejar. Após desligar, ainda atordoada, contei a novidade para Amanda, que havia acabado de entrar na sala com uma bandeja de chá. Emma, isso é maravilhoso! Exclamou ela, genuinamente entusiasmada. Você tem que aceitar. Você acha? Não sou uma artista de verdade, Amanda. Apenas uma senhora que pinta como hobby. Bobagem! Seus quadros são lindos, cheios de emoção e vida. Ela sentou-se ao meu lado. Sabe o que acho? Que você ainda não se vê como realmente é, como uma mulher talentosa, forte e valiosa. Suas palavras me tocaram profundamente. Era verdade. Mesmo após tudo que havia acontecido, mesmo após ter me defendido e estabelecido meu valor, ainda havia momentos em que duvidava de mim mesma, em que me via através das lentes que outros haviam colocado sobre mim ao longo da vida. Talvez você tenha razão, admiti. Eu sei que tenho. Ela sorriu, determinada. E vamos fazer desta exposição algo especial. Toda a família estará lá para apoiá-la. Nas semanas seguintes, dediquei-me à preparação de novas pinturas para a exposição. Escolhi como tema Renascimento Pessoal, uma série de telas que representavam minha jornada dos últimos anos. A primeira mostrava uma mulher de costas, sozinha em um quarto escuro. A última, a mesma mulher, agora de frente, cercada por pessoas amadas, em um espaço luminoso e acolhedor. Michael insistiu em comprar materiais de alta qualidade para mim. Amanda ajudou a selecionar as molduras perfeitas. Bárbara passou horas comigo no meu pequeno estúdio improvisado, oferecendo feedback honesto e encorajamento constante. Até a pequena Sofia contribuiu, sentada no meu colo enquanto eu pintava, ocasionalmente apontando para as cores que mais gostava. A noite da abertura da exposição chegou. O Centro Cultural estava decorado com elegância, com um pequeno coquetel para os convidados. Para minha surpresa, havia muito mais pessoas do que eu esperava. Não apenas minha família e amigos próximos, mas também figuras importantes da comunidade artística local. Estou nervosa, confessei a Bárbara enquanto ajustava meu vestido novo, um presente de Michael e Amanda para a ocasião. É natural, respondeu ela, apertando minha mão. Mas lembre-se, você merece estar aqui. Seu trabalho merece ser visto. A curadora fez um breve discurso, apresentando os artistas participantes. Quando chegou a mim, suas palavras me deixaram emocionada. Emma representa o que esta exposição celebra: a capacidade humana de reinvenção, de descobrir novos talentos e paixões em qualquer fase da vida. Suas obras capturam a essência do renascimento pessoal, da dor à cura, da solidão à conexão. É uma honra apresentar sua primeira exposição formal. Aplausos encheram o salão. Olhei para minha família. Michael, Amanda com Sofia no colo, Bárbara ao meu lado, todos radiantes de orgulho. Naquele momento, senti uma completude que jamais imaginei possível 2 anos atrás, quando estava sentada sozinha num carro,
chorando por ter sido rejeitada por meu próprio filho. Para minha surpresa, todas as minhas pinturas foram vendidas naquela noite. Uma delas, a última da série, mostrando a mulher cercada por sua família, foi adquirida por um colecionador importante que me procurou pessoalmente para elogiar meu trabalho. Há uma honestidade emocional em suas pinceladas, disse ele. Uma autenticidade que não se pode fingir. Mais tarde, quando a exposição estava terminando e estávamos nos preparando para ir embora, Amanda me puxou para um canto tranquilo. Emma, quero te dizer algo. Ela parecia estranhamente nervosa. Ver você hoje, sendo celebrada, reconhecida pelo seu talento, me fez perceber algo importante. O quê? Que nunca é tarde para se tornar quem você deveria ser. Que a vida não acaba aos 40, ou 50, ou 70, que sempre há possibilidade de crescimento, de descoberta, de alegria. Sorri, tocada por suas palavras. É uma bela lição, Amanda. Uma lição que você me ensinou. Ela hesitou. Sabe, naquela noite, quando te pedi para sumir permanentemente, eu estava agindo a partir do meu pior eu, do meu medo, da minha insegurança, da minha mesquinhez. Amanda, não precisamos revisitar isso. Precisamos sim, porque quero que você saiba que sou profundamente grata por você não ter sumido, por ter ficado e lutado, por ter nos ensinado, a mim, especialmente, o que significa dignidade, coragem e amor verdadeiro. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Sem palavras, abracei-a fortemente. Não era um abraço de sogra e nora, mas de duas mulheres que haviam percorrido um longo e difícil caminho juntas e saído mais fortes do outro lado. No caminho de volta para casa, com toda a família espremida no carro de Michael, Sofia já dormindo no seu cadeirinho, senti uma paz profunda. Olhei pela janela para as estrelas brilhantes no céu gaúcho e pensei em Robert, em como ele estaria orgulhoso, não apenas das minhas pinturas, mas da mulher que eu me tornara, da família que havíamos construído, quebrada, remendada, mais forte nas rachaduras. Quando chegamos em casa, Michael insistiu em abrir uma garrafa de champanhe para celebrar. Enquanto erguíamos nossas taças, ele propôs um brinde. A minha mãe, Emma, artista, matriarca, heroína da nossa família, que nos ensinou que respeito não se implora, se exige, que amor verdadeiro inclui limites saudáveis e que nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar. Brindamos, nossos copos tilintando na quietude da noite. Sofia se mexeu no sono, murmurando algo ininteligível. Bárbara sorriu, seus olhos encontrando os meus em compreensão mútua. Amanda apoiou a cabeça no ombro de Michael, parecendo finalmente em paz consigo mesma. E eu, Emma, aos 72 anos, soube com certeza absoluta que havia encontrado meu lugar no mundo. Não como um apêndice na vida de outras pessoas, não como uma conveniência a ser tolerada, mas como uma mulher completa, valorizada e amada por quem eu realmente era. A jornada não havia sido fácil. Houve dor, lágrimas, confrontos difíceis. Mas cada passo, cada decisão difícil, cada momento de coragem havia me trazido exatamente para onde eu precisava estar. No casamento do meu filho, minha nora me humilhou dizendo para eu sumir. Mas ela não sabia o que a esperava. Não uma vingança mesquinha, mas uma lição de dignidade. Não um castigo cruel, mas uma oportunidade de crescimento. Não o fim de uma família, mas o verdadeiro começo de uma. E você, mulher que me acompanhou até aqui, lembre-se sempre: seu valor não diminui porque alguém falha em enxergá-lo. Sua dignidade não depende da aprovação alheia. E nunca, jamais, é tarde demais para exigir o respeito que você merece. Obrigada por chegar até o fim.
Se essa história te tocou, curte e compartilha com outras mulheres que precisam ouvir isso. Somos mais fortes do que imaginamos.